Bruno Paes Manso, bem-vindo outra vez ao Roteirista. A gente conversou, acho que tem um ano e meio, dois, talvez, sobre o seu livro, fantástico livro, A República das Milícias, cada vez mais atual, né? Super premiado. Parabéns, obrigado aí por aceitar o convite de vir falar no Roteiristas. E eu te procurei ontem, né? Por conta de um texto que você publicou no site G1. O título é 5 anos depois, 18 mil homicídios a menos. Depois eu vou deixar o link nas informações aqui do episódio, mas antes da gente entrar nesse tema, eu vou pedir para você fazer uma brevíssima apresentação sua, para quem não, eventualmente não conheça, né, esse vencedor aí do Prêmio Jabuti e tantos outros prêmios, e que grandes contribuições tem dado à discussão aí sobre políticas públicas aí na área de segurança. Legal, Carlos. Um prazer estar aqui. Também tenho acompanhado o Roteirices aí, várias entrevistas demais. Um prazer e uma honra estar batendo esse papo com você. Eu sou jornalista, agora eu sou pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, e a gente, há 5 anos, começou essa parceria com o G1 e com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública para fazer um monitor da violência, né? E a ideia era publicar os dados de homicídios com um intervalo mais próximo dos fatos, né? Porque os anuários e os levantamentos que vinham sendo feitos até então, até pelo Ministério da Saúde e as compilações da Secretaria de Segurança Pública, demoravam mais de um ano para ser feito. Então, a gente, muitas vezes, ficava discutindo, quando saíam publicados, coisas que já tinham acontecido, mais ou menos como discutir um índice de inflação do ano anterior. Assim, o monitor da violência tinha essa ideia de trazer os dados em tempo mais próximo do que vinha acontecendo para olhar para as políticas de segurança pública e para as dinâmicas criminais em tempo real, né, praticamente. E aí são 5 anos depois, esse é o balanço de 2022 que você está fazendo referência, né, que a gente Ah, publicou agora. legal. Bom, então eu vou primeiro compartilhar aqui um, um vídeo que a gente vai assistir e depois a gente comenta. Olha como é fácil, quando a gente como é fácil. O povo brasileiro, político, governo, justiça e de defesa. Que o povo se abre, que a garantia que não vai ter filho da puta aparecer, aí pôr a ditadura aqui. Que é fácil, pô, facilita. Posta no prefeito, faz um posta no decreto, algema e deixa o poder em casa. Se eu tivesse armado, ia pra rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população. Todos fizeram no passado tudo que queriam da circulação da ditadura. Aí, que a demonstração nossa, que era o Fernando e o outro, por favor, assim, da putaria, eu não puta do mercado, mas importa. Por que eu estou armando o povo? Eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. E quem não aceitar as minhas bandeiras a mais, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, que vai ser está no governo errado. Espere para 22 o senhor Álvaro Dias, espere o Alckmin, espere o Haddad, ou talvez o Lula, né? Que vai ser feliz com ele, não viu o governo errado. É isso que é errado com o povo armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. E o povo armado jamais será escravizado. E que cada um faça a defesa e o papel se ponha. Bom, eu acho que foi 2019, né? Estou em dúvida agora no ano. Bom, esse trecho aqui é daquela reunião ministerial famosa, né? E é uma imagem, ela é muito forte, porque nós temos ali dois generais, 4 estrelas, e eu sempre digo, eu acabei me convencendo um pouco, né, que o Bolsonaro ele foi escolhido por esse pessoal. Lógico que ele tem um poder político, influência, foi o deputado mais votado, é uma liderança, quanto a isso não há a menor dúvida. Mas que ele foi operado esse tempo todo por várias pessoas, entre elas esses dois generais que estavam ao lado dele. Se as pessoas observaram, os dois ficam mudos, né? Você tem aí o presidente da República querendo armar a população
ele praticamente cita o lema integralista, o lema fascista, né, que é Deus, Pátria, Família, né, e quer armar todo mundo para não se tornar, o Brasil não se tornar uma ditadura, e fala em livre mercado, e o livre mercado que ele entende aí, que é o do Paulo Guedes, nos levou aonde estamos hoje, uma confusão danada, mas esse vídeo, que é importante a gente lembrar e relembrar sempre que possível, eu coloquei ele aqui para poder te fazer uma pergunta para você analisar, juntando o que está dito ali e o que você escreveu no artigo do G1. 5 anos depois, 18 mil homicídios a menos. Afinal, 4 anos depois do começo dessa política aí do governo militar, que eu considero um governo militar, que terminou, de armar a população, qual é a conclusão? Armar a população diminui a violência, diminui homicídios, porque todas as pesquisas mostram o contrário, né? Inclusive em regiões em que estados nos Estados Unidos, que todo mundo gosta de usar como referência, em que o acesso à arma é ainda mais facilitado, o número de crimes violentos, homicídios, não diminui. Não há uma relação direta. Não sei se tem alguma pesquisa nova mostrando isso. Então, eu te pergunto, armar a população diminui violência, diminui homicídio, porque é o que a família Bolsonaro diariamente coloca nas redes sociais, aumentar, o Braga Neto falou isso na campanha, armar a população diminui a violência, diminui os homicídios. O que você poderia comentar sobre isso, Bruno? Não, aumenta como mostram diversas pesquisas, né? Agora, para a gente entender o crescimento e a queda de homicídios, é importante compreender que é um fenômeno com várias causas. E muitas vezes algumas dinâmicas e alguns processos e coisas que estão acontecendo na sociedade são mais determinantes do que outras, né? É um pouco a discussão que eu venho fazendo há muito tempo sobre a redução dos homicídios em São Paulo e sobre o crescimento dos homicídios no resto do Brasil, que é um tema que eu acompanho há muito tempo. A origem das minhas pesquisas é justamente tentar entender essas variações nas taxas de homicídios em São Paulo e no Brasil. Só que, antes de eu entrar nisso, eu só queria fazer uma diferença, que é esse discurso que a gente viu agora, é um discurso, sobretudo, político, né? É um discurso de construção de uma autoridade que aconteceu ao longo desses 4 anos de governo, uma autoridade que se baseia no discurso do conflito e da guerra. O Bolsonaro não se colocava como um representante da sociedade brasileira tentando compreender as necessidades coletivas de um pacto coletivo de pessoas que vivem no mesmo país democrático. Ele se colocava como representante de um determinado grupo que estava em guerra contra outro grupo que estava atrapalhando o avanço do Brasil. Ele construiu esse discurso dos inimigos internos que eram responsáveis pelo atraso. E a partir desse discurso da guerra e do conflito, ele promovia e levava a violência na política. Por isso que o Exército e as Forças Armadas se sentiam tão à vontade na política brasileira nesses tempos, porque era um discurso que via o processo político como um processo de guerra. A gente estava lidando com a desordem provocada pelo inimigo e cabia ao Exército, às Forças Armadas e essas autoridades que assumiram o poder agora vencer esses inimigos e restaurar a ordem, né? Por isso que, de alguma forma, eles se sentiam tão à vontade ao lado do Bolsonaro falando todas essas bobagens. Agora, para falar sobre a redução e a queda dos homicídios, uma coisa que eu venho debatendo muito tempo, e eu acompanhei em loco, em pesquisa, e conversando, entrevistando matadores, principalmente, falando com pessoas que praticavam o homicídio desde o final dos anos 90, quando São Paulo era um dos estados mais violentos do Brasil. O que existia naquela época era um processo muito violento nas periferias das cidades, de grupos que, em disputas territoriais, desencadeavam processos de rivalidades e conflitos muito intensos que geravam vinganças e efeitos multiplicadores de assassinatos. Então, assim, um homicídio em uma quebrada podia provocar a reação de um grupo dos amigos e parentes das vítimas, matavam o autor do crime, que ia lá, respondia, matava o autor do crime. Esses processos de vingança e esses ciclos de violência
de alguma forma, eram decorrência de um mercado criminal desestruturado e de uma disputa por mercado e por poder nesses territórios conflagrados nas partes pobres de São Paulo. Isso se transforma ao longo dos anos 2000, e principalmente a partir de 2001, 2002, 2003, quando o PCC surge, ele surge em 1993, passa a exercer o domínio das prisões, e a partir desse domínio e desse controle das prisões, ele passa a estabelecer uma série de regras para o crime, para que o crime se profissionalizasse e evitasse os custos dos conflitos que atrapalhavam o negócio criminal. A gente pensa no mercado de drogas como um dos mercados mais ricos do planeta, com potenciais empregos e oportunidades que, num mundo onde o emprego está cada vez mais escasso, era uma grande oportunidade de vagas e de trajetórias de vida para um monte de gente. E o PCC, a partir dos anos 2000, e 2001, 2002, ele consegue estabelecer uma série de regras para esse mercado e se torna um governo do crime. Quando o PCC começa a iniciar esse processo de profissionalização, o crime e o tráfico de drogas em São Paulo se expande. O tráfico de drogas em São Paulo nunca foi tão rico e tão profissional. Acessou os portos, exporta para a Europa, exporta para a África, tenta fazer um canal via África com Europa e Ásia, vende internacionalmente, tem contatos com máfias internacionais, distribui para outros estados. Esse processo de nacionalização do PCC foi possível graças a esse modelo profissional que ele estabeleceu a partir dos anos 2000, que permitiu planejamento e permitiu planos de médio prazo que transformou a cena criminal do Brasil. Transformou a cena criminal do Brasil a ponto de outros estados e outras gangues prisionais passarem a reproduzir o modelo do PCC. Hoje, o Brasil tem mais de 50 gangues prisionais espalhadas em todos os estados. Então, o que aconteceu? São Paulo organizou o crime, profissionalizou o crime a partir de uma nova forma de gestão faccional do PCC. A partir daí, ele entrou no mercado atacadista de drogas, os homicídios em São Paulo reduziram, caíram mais de 80%. Então, São Paulo, que era um dos estados mais violentos do Brasil, 20 anos depois, é o estado menos violento do Brasil. Isso é inacreditável, mas apesar de um crime intenso, a violência em São Paulo, proporcionalmente, é a menor do Brasil. A capital paulista é a menos violenta do Brasil. Para você ter uma ideia da transformação que aconteceu nesses 20 anos. Mudou o perfil do crime, né? O crime continua acontecendo, ele não resulta numa morte imediata, talvez. Mudou o perfil. E como é um processo que acontece em máfias de outros lugares, quanto mais o poder dos grupos mafiosos, menor a violência, porque é menor o custo, maior a capacidade de planejamento, de infiltração nas instituições, os desafios se tornam outros. E é isso que está acontecendo com o PCC. Ele se profissionalizou, ampliou sua capacidade de se infiltrar nas instituições, de corrupção e tudo mais. Até porque, desculpa, Bruno, se tem assassinato e morte, isso acaba virando um problema para eles, né? Porque um assassinato vai gerar investigação, polícia em cima deles, é tudo que eles não querem, né? É autodestrutivo, é suicida, é um processo suicida, né? E fragilizador, né? Autodestrutivo. E, ao mesmo tempo, ele, dessa forma, conseguiu entrar no mercado atacadista de drogas, que é o grosso do dinheiro. Você vender droga numa biqueira na periferia é pouco, é dinheiro de pinga perto do que você pode fazer acessando os canais produtores, Bolívia, Colômbia, Paraguai e tudo mais. A partir da entrada no mercado atacadista, ele passou a distribuir para outros estados e levar os conflitos em outros estados. Porque, Carlos, qual que é a lei da narcoeconomia? Como é um mercado muito lucrativo, sem mediação do governo, quando existem dois competidores do mesmo tamanho, essa disputa, essa competição é feita a bala, porque muitas vezes é a forma de você se impor no mercado ou conquistar mercado. E isso aconteceu em outros estados brasileiros quando o PCC passou a chegar e acessar esses mercados. Nordeste, Norte, surgiram facções rivais que passaram a entrar em conflitos com uma outra facção que chegava para tentar se impor. E houve um grande desequilíbrio desse mercado criminal que culminou em 2017 com aqueles massacres nos presídios e com uma rivalidade nacional entre o PCC e o Comando Vermelho
que levou o Brasil a chegar a recordes de homicídios. Então, foi nesse momento que a gente começou a trabalhar o monitor da violência. Em 2017, quando o Brasil tinha registrado mais de 59 mil homicídios. Somando os homicídios das mortes praticadas pela polícia, dava 65 mil homicídios. Foi o ápice da história. A gente fez o monitor da violência justamente para tentar acompanhar de perto esse processo. Só que o que aconteceu a partir de 2018, quando a coisa parecia sair do controle, já houve uma queda importante. Durante o governo Temer, naquele processo de confronto político intenso, com Lava Jato, Temer ameaçando ser empichado, eleição e tudo mais. E, apesar disso, os homicídios passaram de 59 mil para 51 mil, uma queda importante. Veio o governo Bolsonaro, outra expectativa de que as políticas de segurança pública seriam nulas, como foram. Ele praticamente não teve nenhuma política de segurança pública, a não ser ampliar a quantidade de armas em circulação. Apesar disso, os homicídios continuaram caindo. Cresceram um pouco em 2020, mas ao longo desses 5 anos, contando o governo Temer e no final do governo Bolsonaro, diminuiu de 59 mil homicídios para 40 mil homicídios. Qual é o meu argumento nessa história? E por que houve essa diminuição? Quando você aumenta a quantidade de armas em circulação, o problema principal que acontece são, principalmente, esses homicídios ocasionais e circunstanciais que acontecem numa briga de rua, por exemplo, quando você está num bar, ou quando você está numa balada, ou quando você está no trânsito, discute com alguém, uma briga que poderia terminar em soco, acaba em morte, né? Então, aumenta a chance de um desenlace fatal nesses casos. Vamos citar 2 exemplos recentes. O caso de Sinop, em que 2 caras perderam no jogo de sinuca, foram em casa, voltaram com uma espingarda, revólver e mataram, sei lá, 12, 13, 15 pessoas. E o caso do bolsonarista que matou o petista no ano passado, né? Na festa de aniversário dele. As 2 situações são essas, né? Eles saem, vão para casa buscar arma e voltam. Tem arma em casa, sim. E isso ainda você teve essa questão política, o conflito político, a violência política aumentou e começou a fazer parte da nossa paisagem. A gente passou a ver casos que a gente não costumava ver antigamente, de mortes decorrentes de conflitos políticos. E eu quero só registrar uma fala do ex-ministro que foi da Casa Civil, depois acho que das cidades, o Onyx Lorenzoni, candidato derrotado ao governo do Rio Grande do Sul, em que em algum momento do governo ele falou, não, um liquidificador também mata, mas você não vê ninguém... Assim, então o cara briga no bar, ele vai em casa buscar um liquidificador para matar a pessoa com quem ele se desentendeu. Quer dizer, é uma coisa... Me faltam palavras e elevação espiritual para comentar esse tipo de declaração. Ou o carro, né? Também eles usam muito o carro, também mata, é uma outra coisa que eles usam muito. Exatamente. Mas é justamente essa possibilidade de você extravasar seu ódio de uma forma mágica, que é eliminando a causa do seu ódio. Quando você está com a cabeça enlouquecida, de raiva, se você tem uma arma na sua cintura, a chance de você tomar essa decisão estúpida que acaba com a sua vida, na verdade são decisões... De todo mundo, né? De todo mundo envolvido, a família, o cara que está em casa, né? A mulher, sua família, todos, né? Você pensa, bom, agora eu estou aqui, valeu a pena, né? Por uma briga boba, eu acabar com a minha vida, da minha família, da família dos outros e tal. E isso acontece também dentro de casa, os conflitos com mulheres, com filhos, com crianças, e o próprio suicídio. O suicídio também aumenta, e isso os estudos mostram, né? Só que qual é a realidade brasileira? E a grande quantidade de homicídios no Brasil não são decorrência desses casos circunstanciais, são decorrências de conflitos entre grupos que estão disputando poder e que se envolvem nesses ciclos de vingança em diversos territórios das periferias, que são muitas vezes estimulado quando a polícia joga gasolina nessa fogueira, também matando nessa guerra, nesse confronto. São mais de 6 mil homicídios praticados pela polícia. Então, o que acaba acontecendo nesses territórios conflagrados são esses círculos viciosos de violência
que, quando estão em desequilíbrio, eles promovem violência. Então, esses aumentos dos homicídios, o meu argumento sempre foi, é que é um termômetro para você identificar os desequilíbrios das cenas criminais nos estados. Mas o meu, e mais uma vez, é um pouco dessa linha de raciocínio que eu venho identificando e tentando entender em São Paulo, o mercado do crime milionário, bilionário, ele promove civilidade porque as pessoas querem ganhar dinheiro, elas não querem problema. Elas estão lá para lucrar e para não serem presas e para ter uma lancha e uma mansão em Angra dos Reis e num condomínio de luxo e comprar uma bolsa Jorge Armani no free shopping, que é o que acontece quando você é um traficante bem-sucedido que lava dinheiro, que tem empresas de carro, pode investir numa empresa de transporte, você consegue se inserir na economia. Ou E uma esse construtora de prédios irregulares em Rio das Pedras, por exemplo. também existem formas de lavar dinheiro, mas essas são, inclusive, formas irregulares de lavar dinheiro. Mas você consegue entrar na economia, você pode ter postos de gasolina, você pode ter uma construtora, você pode ter uma fazenda, pode ter cavalos, gados. Existem maneiras de você ser reconhecido como um empresário bem-sucedido. E esse é o caminho que se busca quando está no crime. E esse processo civilizatório, levado a cabo muito pela essa expansão do PCC no Brasil, ele acaba se impondo. Eu escrevi também sobre isso quando estava para sair os números, eu fiz um podcast também sobre esse tema, entrevistando uma advogada, a Flávia Fross, no Rádio Novelo Apresenta, que ela é advogada do Comando Vermelho, do terceiro comando do PCC, das milícias, ela advoga para todo mundo, e ela estava justamente, a gente estava justamente comentando, conversando a respeito dessa queda. Existe uma mão invisível do mercado atuando aí, do mercado criminal, uma mão invisível do mercado criminal que acaba forçando aos participantes desse mercado a agirem de forma racional se quiserem ficar mais ricos, se quiserem diminuir seus riscos. E as facções fizeram pactos que são facilitados por elas conviverem nos presídios federais e viverem os mesmos problemas nos presídios federais, que são uma série de direitos. Os chefes de facções hoje, o presídio federal era uma forma de punição, passava um ano, no máximo, nos presídios federais, e por isso as regras são tão rígidas, mas hoje os chefes da facção estão cumprindo toda a pena nos presídios federais. Então tem uma série de problemas que eles acabam enfrentando e passam a conversar para exigir ampliação de direitos no cumprimento da pena nos distritos federais e passam a dialogar. E o mercado passa a conviver e passa a agir de forma mais racional. Então, o meu argumento sempre foi que esses crescimentos e quedas abruptas das taxas de homicídios nos estados são, sobretudo, um termômetro da dinâmica do mercado criminal dos estados. Eles mostram quando os estados e seus grupos estão em disputa ou não, estão pacificados porque estão numa situação de equilíbrio. E o que eu estou dizendo é o seguinte, está havendo um processo de profissionalização do crime no Brasil. Isso significa que o crime, pela quantidade de dinheiro que movimenta, também está conseguindo mais capacidade de planejamento, mais capacidade de influir nas instituições políticas, mais poder, mais capacidade de investir em campanhas, mais capacidade de influenciar nas decisões institucionais que a gente vive. É um outro desafio. Então, é um pouco essa discussão. Agora, o Bolsonaro diz, e o argumento dele é que uma população armada ela vai diminuir a vontade ou a ousadia do ladrão de roubar a pessoa, porque ele vai temer fazer um assalto para evitar o risco de ser morto, porque a pessoa vai estar armada. Só que isso é completamente equivocado e errado, porque menos de 2 a 3% dos homicídios no Brasil são latrocínios, roubos seguidos de morte. É uma minoria absoluta dos homicídios no Brasil. Então, você falar que os homicídios estão caindo
porque diminuíram os latrocínios, não faz o menor sentido. Então, por que, apesar das armas em circulação terem aumentado, e por que, apesar desse crescimento que as armas em maior quantidade provocam, os homicídios estão caindo? Era essa a minha pergunta. Bruno, antes de você responder essa pergunta que você acabou de fazer, que é o título do texto lá no G1, eu vou colocar um outro vídeo aqui que tem a ver com algo que você já falou para a gente comentar. Vou só tentar fazer aqui sem me complicar muito. Vamos ver aí. Você está vendo aí na tela? Ok. Bom, esse vídeo viralizou tem uma semana que apareceu para mim. Não sei há quanto tempo está no ar, não sei de quando mas para quem está só no podcast, ele é o vídeo de uma menina que deve ter ali 12 anos, talvez, 11. Minha filha tem 11 anos, vai fazer 12. Ela engatilha uma arma diante do celular gravando, coloca na cabeça, a arma dispara. Por sorte, não atingiu, né? Deve ter passado só ali, furou o teto. Tinha uma outra criança, talvez de 5 anos, perto, ela desesperada com a reação. Então, antes de você responder, esta é a minha avaliação. Essa situação que as pessoas que estão aqui vendo pelo YouTube assistiram é a tragédia doméstica. É isso que acontece quando você tem uma arma em casa. Eu até conheço um cara que faz artes marciais, ele é professor de karatê em academias de polícia no Brasil inteiro. Eu conversando com ele uma vez, ele contou que um conhecido dele, que é policial, para quem ele dava aula, e ele falando, defendendo arma, que ele tinha arma em casa, que a família sabe, que ele mostrou para o filho adolescente onde é que está a arma, e que o filho não mexe. Aí esse professor de karatê falou para ele assim: você vai me desculpar, mas então seu filho não é normal. Porque se tem uma arma em casa, é isso que a gente acabou de ver. A curiosidade, principalmente dos meninos, dos homens adolescentes, vai. Quando era criança, eu tenho um tio que já morreu, ele me deu uma espingarda de chumbinho. Ele tinha dele, né? Eu e meu irmão, quando a gente ia lá visitá-lo, a gente ficava fascinado, querendo. Ele tinha uma arma que ficava lá, ele mostrava para a gente. Quer dizer, hoje eu tenho a percepção do perigo que é isso, do risco que é isso, né? Então, só para esse vídeo ele é bem ilustrativo disso. O que armar a população promove. E aí eu acho muito importante isso que você comentou, queria até que talvez você detalhasse mais o fato de você colocar mais arma legal na mão das pessoas não significa que o crime vai diminuir, esse resultado aí tem as explicações que você está dando, mas você colocar mais arma na mão de pessoas que vão adquirir de forma legalizada vai aumentar isso. Suicídio, criança morrendo, brincando, briga de trânsito, marido matando a mulher em casa. Aliás, eu nem vejo, não tem informação, deve ter um caso ou outro. Mulher que mata o marido com arma, que não seja de uma situação em que ela está se defendendo que ela ia morrer. Ela voluntariamente ficar ameaçando o marido e usar uma arma para assassiná-lo, né? Não sei se existe muitos casos desse tipo. Então, o negócio da arma em casa e até do suicídio, eu lembro que na Inglaterra houve uma legislação que havia muitos casos, não me lembro em que década, 50, 60, 70, que as pessoas se matavam, ligavam o gás do forno, botava a cabeça lá, ou fechava a cozinha, ligava o gás do forno, do fogão e morria asfixiado. E aí mudou a legislação, o que eles fizeram? O gás ele desliga automaticamente, tem uma válvula de segurança que se não tiver aceso, não tiver com fogo, o troço trava. Isso aí reduziu de maneira drástica o número de suicídios em casa. Aí foram buscar outras coisas. E acho que na Inglaterra você não pode ter arma em casa, né?
Quem tem arma é a polícia só. Você pega com uma arma ali, legalmente, né, você não pode ter. O crime sempre terá. Então, ilustramos aí o caso, então eu queria que você voltasse para a resposta da sua própria pergunta, né? Então, por que que ao armar a população, facilitar o acesso durante tanto tempo, temos essa redução de homicídios? Porque o que provoca grandes crescimentos e grandes quedas é justamente essa dinâmica dos territórios que envolve grupos criminosos e ciclos de vingança em disputa por poder e mercado. É isso que você vai identificar vendo os mapas de hotspots, né, os mapas quentes de homicídios, são concentrados. Às vezes, 50%, 60% dos homicídios acontecem em 5% do território de uma cidade, justamente onde esses conflitos ocorrem. A arma em casa e a arma em maior circulação, além de provocar todos esses problemas, esse vídeo horrível que a gente viu, muito triste, porque ela fica ainda machucada com um galo aqui na testa, além da questão do acidente e de todo o gatilho, né, que isso desperta em casos de violência fatal e suicídio e tudo mais, ela não diminui o risco da pessoa armada. Pelo contrário, ela aumenta o risco de morte de quem está armado. Isso a gente acompanhou, eu acompanho há muito tempo esse tema, inclusive quando havia uma flexibilização maior das armas, o que acontecia é que as casas com armas dentro eram mais visadas pelos ladrões, que roubavam as armas e essas armas muitas vezes acabavam sendo usadas no mercado ilegal, produziam uma série de homicídios. Eu acompanhei uma história de uma arma que foi roubada numa mansão no Morumbi nos anos 80 e a gente acompanhou o caso de 6 homicídios depois que ela foi roubada dessa casa. Da mesma forma, existem estudos, por exemplo, feitos sobre esse tema, tentando identificar a quantidade de policiais vítimas em casos de latrocínio. Como os policiais andam armados por causa da profissão, e mesmo quando estão na rua, pelo risco de ser identificado como policial e ser morto, é uma profissão muito tensa e difícil, os policiais andam armados em maior proporção do que os paisanos, os civis, né, como eles chamam. E quando ele é abordado durante um assalto, ele tem a ilusão que ele pode se defender. Só que um movimento brusco faz com que o ladrão dispare a arma rapidamente. E o elemento surpresa da abordagem é sempre favorável ao ladrão. E a pessoa que está tentando se defender acaba sempre, a partir dessa tentativa de reagir, sendo morta, né? A chance de ser morta é muito maior. E a proporção de policiais mortos em latrocínios é muito mais elevada do que população que não anda armada. Porque, claro que a covardia de um assalto é revoltante, e ninguém está dizendo que as pessoas não têm o direito de se defender quando sua vida e da sua família está ameaçada. Sem dúvida, isso é talvez um dos Até direitos porque é primordiais. instintivo, né? Você nem Claro, é tem que mandar fundamental. defenda-se. Uma covardia, deve ter sua casa invadida, tudo isso é impensável e ninguém está naturalizando ou normalizando isso. Só que você aumenta os riscos de você ser vítima de violência quando você tem arma em casa. Existe uma falsa sensação de controle masculina, isso tem a ver com a masculinidade, você imaginar que de alguma forma você está com o controle da situação, você de alguma maneira consegue proteger sua família, é legítimo e muito Mas isso me dá um respeitável, gancho né? para pedir um comentário seu. O fato eu tenho uma arma, em tese, eu já ouvi, tenho parentes, não, eu quero ter uma arma para me proteger. Eu falei, mas a arma foi criada para quê? Para se proteger. Não, a arma é feita para matar. O cara só vai se defender a hora que ele começa a ser atacado. Então eu também vou precisar de uma arma, mas a arma é feita para atacar, para guerra, é uma evolução histórica, enfim, outro tema. Mas quando eu tenho uma arma, quando eu compro uma arma achando que é para me proteger ou a minha família, para me defender caso alguém invada a minha casa, vamos usar o termo para ficar no tema, gatilho
a posse dessa arma é um gatilho, é uma pergunta, não é um gatilho para eu me sentir mais poderoso, que se alguém vier dizer um desaforo para mim no trânsito, eu tendo a arma, a minha tendência não é responder com mais agressividade? Você que estuda o tema, isso faz sentido? Eu estudo o tema, mas eu acho que é quase intuitivo, né? A chance de você, absorvido por uma emoção intensa, agir de forma abrupta sem pensar, com uma arma do lado, é sempre maior, né? Eu acho que isso faz É um parte estímulo para da. você ficar mais agressivo ou não Eu dá acho para que talvez dizer? tenha. Eu acho que aí a gente vai discutir aqui meio em cima de observação, não é? Não Sim. necessariamente eu vou citar algum estudo ou alguma coisa assim, mas eu acho que talvez uma personalidade que queira estar sob controle da situação, queira estar no controle da situação, essa tentativa de manter o controle muitas vezes pode extrapolar para outras cenas. Uma coisa é você ter o controle da segurança da sua família e reagir quando alguém está invadindo sua casa. Eu vou me defender, é a Outra é legítima você defesa. decidir, eu vou usar uma Eu arma em quero ter o todos os controle lugares que eu for. para impor o que eu quero. Eu quero ter o controle, eu quero mandar. Então, assim, o que esse controle e essa legítima defesa que todos nós temos direito pode ser extrapolado numa personalidade controladora e a arma, nesse sentido, despertar uma certa tentativa de se impor pela força em outras circunstâncias. Talvez existam essas possibilidades, essas ligações. E é quase a arma é quase um capetinha do seu lado. É um demônio no seu ombro falando: vai lá, você é o cara. Quando eu entrevistei os homicidas, né, e foi o primeiro livro que eu escrevi, é, chamava O Homem X, o livro, Eu tenho, sobre os inclusive, tenho homicídios. ele aqui, preciso te encontrar para pegar um autógrafo nele. Ah, que legal, e é esse livro. E eu dei o título no nome porque um dos matadores, quando eu entrevistei, ele falou que queria ser identificado. Eu perguntei, bom, não vou usar seu nome. Qual nome você gostaria, qual apelido eu poderia te identificar para ver se de repente surgia alguma coisa, aí mais uma informação para o perfil dele, né? E ele me falou Wolverine, que é o X-Men, numa época que em 99 não tinha nem os filmes ainda, passava um desenho do X-Men na Record, eu nem sabia direito quem que era o Wolverine, eu tive que meio que pesquisar. Mas eu achei a metáfora interessante, porque no fundo era muito reveladora da cena que ele vivia, porque ele se achava com um superpoder. A disposição para matar é um superpoder. Você está disposto a matar alguém, você vira um ex-humano, você vira um X-Men, você vira um superpoderoso, quase um humano evoluído, né? Como os X-Men são, com um poder maior do que aqueles que não admitem você tirar a vida de alguém. Você ter essa disposição para se fazer obedecer usando a força te torna uma outra personalidade, uma outra relação social, né? Então, eu achei muito interessante essa ideia que ele fazia de si próprio. Eu não sei, enfim, não digo que é uma ideia que ele fazia de si próprio, mas o fato de ele ter sugerido esse apelido, que na verdade um matador ou alguém que se dispõe a usar a violência no convívio social, ele tem um superpoder e você fica sujeito a tiranias ou a tiranos no seu convívio mesmo, porque alguém que está disposto a usar ou impor sua ideia ou sua vontade pela violência. Pode ser armada, mas pode ser outras. Existem outras formas de violência, pessoas tiranas e pessoas que não estão abertas ao diálogo, que querem impor sua vontade, são controladoras, colocam. Então, você imagina uma sociedade complexa como a nossa, com um monte de gente armada e com espíritos armados, né? Coisa boa não pode dar, né? Parece que no Velho Oeste, inclusive, era assim e mudaram as leis. Parece que não deu muito certo, né? Todo mundo andando Não. com arma na cintura o tempo todo e tal. Agora, isso que você falou me leva à seguinte questão. Duas questões, na verdade. Esse argumento de que ter arma é uma proteção contra o crime
não encontra sustentação empírica, em pesquisa, já está mais do que comprovado, olhando em boletins de ocorrência, essas pesquisas que são feitas normalmente. Você ter uma arma em casa não diminui crime contra o patrimônio. As pessoas, o cara vai entrar, o bandido ele vai entrar numa casa para roubar, mesmo sabendo que tem uma arma lá, porque ou ele pode querer uma arma, e não é à toa que a gente tem quadrilhas especializadas em roubar lugar que tem munição, lugar que tem cofre, que tem dinheiro, os caras se organizam, eles sabem que lá vai ter uma reação armada e eles vão se armar mais ainda para poder realizar o golpe planejado. Então, esse argumento que é usado pelo Bolsonaro, pelo Eduardo Bolsonaro, principalmente, que é quem todo dia nas redes sociais coloca um vídeo dele em clube de tiro, aí entrevista uma mulher que está lá fazendo aula de tiro porque ela vai ficar armada e não vai sofrer violência do parceiro, do companheiro, do namorado. Esses argumentos eles não encontram sustentação em dados, né, na vida real. Nada disso se confirma. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu conheço pessoas que querem andar armadas porque se sentem protegidas, eu quero ter uma arma. Isso tudo bem, você pode ter uma arma. O problema não é você aumentar. Inclusive, não há nenhum projeto para banir, por enquanto, armas, né? Você pode ter uma arma, mas você tem que seguir, igual você vai dirigir, você tem que ir para a autoescola, tirar carteira de motorista e tal. Você tem que seguir certos padrões ali, requisitos que o governo Bolsonaro retirou e facilitou um monte de coisa. Mas isso tudo, que me parece que é um processo de convencimento, que as pessoas que já têm esse viés, eu preciso de uma arma, eu já preciso, a violência está aumentando, agora o governo ganhou, vai transformar o país num país comunista, aí você tem o Bolsonaro falando o povo armado jamais será escravizado. Eu acho que as pessoas também vão entrando nessa onda de que é preciso ter uma arma para impedir que um grande mal que nem eles sabem qual é aconteça. Você acha que isso, de certa forma, também promove numa certa camada essa estratégia de convencimento das pessoas de que é preciso ter arma para garantir a segurança e retirar do Estado, que é quem detém o monopólio da violência, essa atribuição? Sim, eu acho que o poder e a autoridade do bolsonarismo e da extrema-direita, ela depende muito da sensação de medo das pessoas. Você precisa imaginar o quanto mais pega o discurso de que o mundo está desmoronando e vai acabar, e o diabo está presente em todos os lugares, ameaçando a todos, maior a capacidade de você seduzir pelo discurso do ódio contra essas pessoas que te ameaçam, ou contra tudo que te ameaça, e pelo discurso da guerra. Então, você começa a provocar medo e falar que a sua sombra é uma ameaça permanente, que a sociedade está vulnerável, que todos precisam se armar, para trabalhar com esse medo e, ao mesmo tempo, direcionar a ação para os bodes expiatórios que te causam essa sensação de vulnerabilidade. E aí você tem um discurso de autoridade que direciona e dá rumos políticos para esse sentimento de abandono que as pessoas têm. Então, faz parte da estratégia. Você não é o representante da vontade popular democraticamente eleito, você faz parte de um novo tipo de política que depende da construção da sua autoridade, de identificar inimigos internos para combatê-los, porque são esses as causas dos seus medos, do seu fracasso, da sua vida sem graça, do seu sofrimento cotidiano e tudo mais. Então, você consegue seduzir pelo medo e pelo ódio, né? Por sensações. Então, você está o tempo inteiro trabalhando isso e ao mesmo tempo, direcionando para os seus alvos, né? Direcionando para os seus alvos. Então, você vai armando a população, o mundo está acabando e os culpados são esses. E aí você tem um discurso muito sedutor
que a gente vê aqueles velhinhos de 55 anos largando sua vida para trás e indo usar a privada do Palácio do Planalto para esfregar um monte de coisa na parede. Uma coisa assim que você fala, de onde surgiram esses malucos que não existiam há 5 anos atrás? Então você tem justamente essa capacidade de trabalhar com a emoção das pessoas e fazer um discurso muito sedutor, político, um discurso político sedutor, dando rumos, dando objetivos. E tem teoria da conspiração, QAnon, aí você é um Trabalha com balaio teorias da infernal. conspiração, com apocalipse, com o fim do mundo, conspirações internacionais, e aí vai. Eu só achei estranho você falar um velhinho de 55 anos. Eu tenho 53, cara. Você... Eu tenho Pô, 52. você, daqui a pouco a Eu tenho gente está 52. lá. Você sabe que ontem, quer ver? Ó, vou te ler uma mensagem aqui que eu recebi ontem, depois que eu escrevi esse texto do G1. Manso, li seu artigo de hoje no G1. Senti a mais profunda vergonha ao ler. O senhor é fruto de um jornalismo ultrapassado, de idosos drogados e hippies em suas análises e desejos não se encaixam mais na sociedade atual. A decadência é seu futuro. Até mais. Nossa, Não tô que me colocando gentil, fora da... que Eu gentil. achei bem articulado, até um xingamento, eu achei interessante esse Eu acho que deve xingamento. ser aquele GP Chat lá, não tem agora esse Pode ser, negócio e pode tal. ser. Eu Eles falam, acho que pode ser. ofender jornalista Petralha. Bom, aí ele criou e te Velho, mandou esse velho, eu negócio. acho Tá? que ela pôs Velho, velho. velho, É. idoso e tal. Agora, uma coisa que eu acho interessante para a gente abordar, qual é o papel do Exército, em particular, nesse processo que aconteceu nos últimos 4 anos, e aí eu volto àquela imagem do vídeo do início aqui da nossa conversa, o Bolsonaro ladeado por 2 generais 4 estrelas, mudinhos, sendo que o Exército, agora está mudando, mas o Exército ele tinha a responsabilidade de fiscalizar armas de determinados calibres, de uso específico exclusivo das Forças Armadas, e no ano passado o Exército parou de fazer a fiscalização. E aí eu não sei por quê, não faz sentido um argumento de falta de recursos, mão de obra, é uma coisa que eles sempre fizeram. O contingente das Forças Armadas é aquele, eles têm a rotina, eles são disciplinados. Eu tendo a acreditar, não é nenhuma acusação aqui, é uma convicção, né? Já que agora você só precisa ter convicção, né? Para condenar, não precisa de provas mais de algum tempo. Então, a minha convicção é de que eles estavam cumprindo ordens de alguém. E me surpreende muito que ainda, bom, no governo anterior jamais haveria investigação. Mas agora eu não sei, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, qual é a sua avaliação? Deveria haver uma apuração de responsabilidades, porque você deixar de fazer o seu dever, cumprir as suas atribuições legais no serviço público, isso é complicado. Você tem punições. Mas a pergunta toda é se você acha que houve responsabilidade das Forças Armadas, em geral, e do Exército em particular, nesse processo todo aí de armar a população? Está sem áudio, você está sem áudio aí. Do ponto de vista burocrático e dos trâmites e do trabalho de fiscalização, eu acho que precisaria ver como é que isso se desencadeou, uma investigação, né, para saber até que ponto foi incompetência, que também não, o que a gente tem visto de incompetência no Exército, nas Forças Armadas, é um absurdo, ou má fé, claro, isso depende, eu acho que precisaria saber um pouco mais de perto, mas é inegável do ponto de vista do discurso e da política, né? Como eles se aliaram a esse discurso armamentista, com todos os riscos que a sociedade passou a correr, inclusive de fortalecimento das facções criminais. O que a gente viu acontecer nos CACs é que os CACs se tornaram vendedores de fuzis para grupos criminosos, para facções, para milícias, para PCC, para Comando Vermelho. Claro, não estou generalizando, mas foram diversos casos, pela quantidade de armas possíveis. Não, sem falar Então, nos golpes, né? O cara que aumentou
capacidade de compra, né, autorização para Sim, compra, e ele ia lá e fazia um BO, boletim de ocorrência, ó, foi assaltado, roubaram tudo, e ele passava a ter sim. direito e descobriram que, na verdade, ele não tinha sido roubado, né? Era um CAC laranja. Sim, exatamente. Foi uma grande quantidade do que foi identificado. Agora, você imagina o que isso deu de lucro e enriqueceu os senhores da guerra, que faz parte da política e da economia brasileira. Muita gente ganha dinheiro com o medo e com as empresas de segurança, com a sensação de vulnerabilidade das pessoas, com armamentos pesados em empresas A privadas. Tudo indústria isso é do uma medo. economia muito importante. A indústria do Indústria do medo, a medo, indústria né? da guerra. É a indústria da guerra. Então, a gente vê esses atores tendo maior participação política, as Forças Armadas, com visões anacrônicas da realidade, são que nunca ficou tão evidente como eles vivem na sua própria bolha e o tamanho da ignorância e da distorção de interpretação da realidade brasileira vigente entre eles, né, que promove problemas e riscos para a democracia muito maiores do que as soluções que eles podem eventualmente causar. Ficou muito evidente que as Forças Armadas, hoje, mais do que uma solução, são um problema que a gente vai ter que lidar. Como enquadrá-los de volta e mandá-los de volta para o papel que eles têm a exercer, que é a defesa das fronteiras Algo e que do território. eles faziam também, mas nunca fizeram apenas, né? Porque historicamente as Forças Armadas são um fator de instabilidade no país. Eles estão envolvidos em todas as Sim, há um confusões desde século, sempre. há um século, há um século. E até hoje a gente não conseguiu enquadrá-los. Então, existe um papel do Congresso, inclusive, o Raul Jungmann fala bastante sobre isso, né? Das instituições, inclusive do parlamento, enquadrá-los e falar o que eles podem e o que não podem. Bom, você ter um general da ativa atuando no governo é um absurdo, porque eles não são agentes políticos, não pode, então deixa o exército se ele quer exercer um cargo político. E foi o que aconteceu. Então tem uma série de coisas, ou mesmo se manifestar no Facebook, tem a polícia Não, e militar. usar general fulano de tal, coronel fulano de tal nas redes sociais. Exatamente. Você tem uma série de controles aí a serem estabelecidos para a gente reduzir os danos desse problema que vem sendo causado há um século, né? Então, isso ficou muito evidente ao longo desses 4 anos, o tamanho da cabeça, a distorção mental que existe pelo fato deles viverem dentro de uma bolha, estudarem com professores que enxergam o mundo dentro de uma única bolha, que não permitem que eles convivam com os civis, né? Eles vivem naquele mundinho à parte, né? Como você tem discutido aí nos programas, A entrevistando bolha, né? A bolha a militar. bolha militar e da A educação família militar, né? militar, Da né? Eles família convivem militar. só com militares a vida inteira desde criança e não conseguem lidar. Tem até o livro Depoimento do General Vilas Boas, né? Que ele tem uma frase que ele deu o depoimento ao Celso Castro da FGV. Foi praticamente com 50 anos que o Vilas Boas começou a conviver com os civis, quando ele foi fazer os cursos de aperfeiçoamento. Eles pensam diferente, têm um modo de pensar diferente. Quer dizer, a própria dificuldade dele de lidar com o universo fora daquela bolha. Ele passa a vida, o militar ele passa a vida obedecendo, até que ele vai sendo promovido, aí ele vai ganhar um quinhão ali em quem ele pode mandar e vai obedecendo. Então, a cada promoção, ele vai ganhando mais poder e mandando em mais gente, mas ele continua até a hora que ele vira lá o comandante, sei lá, e responde só ao ministro, ao presidente da República, mas é isso, ele aprende a obedecer até a hora que ele começa a mandar. Pois é, ou seja, eles criaram a bolha muito antes das redes sociais, né? E conseguiram se isolar, viver naquela ilhazinha antes das bolhas sociais. E não é à toa que o livro A Verdade Sufocada do Ustra é um sucesso entre eles. E o Ustra é um herói para essa geração que está no poder e para o próprio Bolsonaro, que faz toda uma análise a partir dessa teoria da conspiração de um século onde eles estão numa guerra cultural contra o comunismo. E a guerra cultural é que eles precisam vencer agora. Então, esse discurso da guerra híbrida e tudo mais foi sendo construído há décadas, né? Vem sendo construído há décadas,
e hoje dialoga e dialogou com um maluco que assumiu a presidência da República. Então, é algo que precisa ser repensado, essa forma de educação, porque, enfim, você tem os conhecimentos técnicos, e aí nas diversas entrevistas que você vem fazendo, vem debatendo justamente esse tema. Uma coisa são os conhecimentos técnicos relacionados à guerra. Isso é uma coisa, uma parte pequena. Agora, tem todo um conhecimento civil, que também faz parte da educação, que é dado por militares, e mantém eles numa bolha que os Exatamente. deixa malucos, né? Fora da É, realidade, pensando fora da casinha. Assim, é uma coisa E estranha. como você mencionou o Ustra, a gente está chegando ao fim aqui da conversa, faltam 9 minutos, o reloginho já apareceu aqui. Eu vou só colocar um outro vídeo aqui, porque você mencionou o Ustra. Para quem está só no podcast, esse vídeo ele é em inglês, tem legenda. É uma entrevista que a Deutsche Welle fez com o então vice-presidente e general Hamilton Mourão. Está aparecendo aí na tela para você? Então, eu vou colocar o vídeo aqui e depois eu vou até baixar o som e eu vou meio que traduzindo aqui. Carlos Alberto Ustra was wrongly accused, and you also think of him as a hero, do you? Despite the 500 cases of torture which were attributed to his unit. What I can tell you about the man Carlos Alberto Brilhante Ustra, he was my commanding officer in the late 70s of the last century. And he was a man of honor and a man who respects the human rights of his subordinates. So many of things that people tell about him, I can tell you because I had a very close friendship with this man. That's not true. Bom, para quem está só no podcast, isso aqui é a entrevista. Vou passar de novo aqui a legenda. O jornalista pergunta para o Hamilton Mourão. Então, o coronel Brilhante Ustra foi injustamente acusado. Deixa eu só colocar ele aqui sem o áudio. Foi injustamente acusado, e o senhor também pensa que ele foi um herói, porque o Ustra é o único militar reconhecido como torturador pela justiça brasileira. E aí o que o Hamilton Mourão diz é que o Ustra foi chefe dele no final dos anos 70 do século passado e era um homem de honra e um homem que respeitava os direitos humanos dos seus subordinados. Isso aqui é uma frase clássica. Depois tem outras coisas aí que o Mourão fala, né? Ele era muito amigo do Ustra, então não é verdade. Ele não acredita, né, nessa história. E tem também a outra história que o Ustra e o general Heleno foram colegas de gabinete do ministro do Exército Silvio Frota, que foi demitido pelo Geisel. Então, é essa mentalidade que está presente aí esse período todo. Então, é com essa gente que a gente está lidando, né? É com essa gente que a gente está lidando. Espero que E teve o agora caso, o um Silvio novo... Frota e a parte dos porões, né, que era a direita extrema do Exército durante a ditadura, que também colocou as bombas nos anos 80, mais de 100 bombas explodiram, houve a tentativa de Matar o atentado no Rio presidente da Centro, OAB, né? Morreu a morreu o secretária do presidente da presidente da OAB, OAB. exatamente, secretário do presidente da OAB, tal, toda essa fase, que era uma guerra. São pessoas que eram inimigas e que estavam atentando contra a nação, contra a pátria, e por isso podiam ser torturadas, podiam ser mortas, a covardia podia acontecer. No fundo, é isso que o Mourão... São 500 casos de torturas atribuídos ao Ustra. É meu amigo e tudo certo? Não, o que ele, na verdade, está dizendo no Homem-Legenda, né? Tem aquele quadrinho. E tem o depoimento do Ustra à Comissão Nacional da Verdade também, 2014, eu acho, 15, acho que 14, 13 ou 14, 13, eu acho, ele morreu em 2015, em que ele fala que cumpriu ordens Cumpriu ordens. absolutamente legais, todas legais. É o Eichmann, né? Estava Sim. cumprindo ordens e não importa. E tem uma Não, e estava figura, passando o recado: olha, se claro, vocês me ferrarem, ele tem um fala, monte de gente em cima de mim, né? quem tem que estar aqui não é o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, não, é o Exército Brasileiro, porque eu cumpri Exatamente. ordens Exatamente. legais, diga-se de passagem. E tem uma outra figura que você deve conhecer, que ele está até
é um dos entrevistados de um documentário, na série documental sobre o Cabo Anselmo, que eu fiz e está em exibição na HBO, que é Que é o Carlos demais, Alberto cara. Outra coisa, a Augusto. gente não falou depois, né? Parabéns. Obrigado. Sensacional, muito bom, cara. Que bom que Impressionante seu você gostou. trabalho. Você fez tudo. Cobrou o escanteio, cabeceou e. Não, tinha mais gente ali, né? E audiovisual você não Claro, consegue não, fazer claro, mas sozinho ali, mas o trabalho e foi tanto, bem trabalho e bacana. tanto. E aí tem o Carlos Alberto Augusto, que também é conhecido como Carlinhos Metralha, porque ele, segundo os presos políticos, circulava nas carceragens do DOPS em São Paulo, ele era da equipe do Fleury com uma metralhadora. E ele atuou ali depois do AI-5, que houve fim de... Enfim, acabaram os direitos, né? Habeas corpus, um montão de coisa. E ele falava, não, naquela época você podia entrar em qualquer lugar, eu não cometi nenhum crime. Eu não tinha, eu não precisava de autorização, eu podia fazer o que eu quisesse. Então, eles têm essa mentalidade e tudo bem para eles. Bom, mas, Bruno, faltam aqui 4 minutos para a gente encerrar, que você tem outros compromissos aí. Eu queria que. Primeiro, eu também quero te parabenizar, porque você participou daquela série que também está na HBO, somos colegas de HBO, de certa forma, né? Sobre o PCC, né? Você foi entrevistado lá, e uma outra que está no Canal Brasil, que é sobre Jogo do Bicho, né? Como é que o Jogo do Bicho avançou e você foi entrevistado lá com outras pessoas. Muito bacana, cara. Parabéns, Uhum. parabéns. E você, a última vez que a gente conversou, você estava ou ia começar a escrever um livro sobre um evangélico criminoso que se converteu. Não sei se é esse o livro que você está terminando. Se você pode dar algum spoiler, falar o que que é, ou ainda é Não, segredo. Não, não, eu já escrevi 10 capítulos, a ideia são 12 capítulos. Sobre o crescimento dos evangélicos, mas tem também sobre a igreja, sobre o crime e sobre a nova fase do crime, essa fase mais profissionalizada, com mais penetração na política. Então, é um pouco essa ideia de crime e religião e política para entender o Brasil atual, né? Você Para vai abordar essa entender. história aí que eu vi uma notícia que tem uns traficantes aí fundaram igrejas Sim, para sete lavar igrejas, dinheiro. né? Sim, sim. Sim, vou abordar também. Vou abordar também. Faz parte do faz Está no parte escopo. do escopo, mas Ah, legal. Então, olha, agradeço muito a sua entrevista. Já fica o convite aqui, já tem data para lançar, previsão, pelo menos? se eu conseguir cumprir os prazos, a ideia é sair no segundo semestre desse ano. Pô, que beleza, muito É, profícuo aí, você prolífico. Legal, parabéns. Aí fica o convite para a gente conversar sobre o livro quando tiver feito o com lançamento. certeza. Espero que você venha lançá-lo aqui em Brasília. E obrigado pela entrevista, Bruno. Prazer.